Bom dia, meus amores do quarto ano. Vamos para a nossa aula de geografia hoje, sexta-feira, 30/10, né? É o último dia da semaninha de aula do mês de outubro, né? Então vamos lá. Nós vamos continuar falando, gente, sobre essa temática da orientação, tá bom? Na aula passada, nós vimos que a localização, né, pelos pontos de referência são muito importantes, né? São elementos que nos ajudam a chegar a determinados lugares. Então, é muito importante que você conheça onde você mora, para onde você vai, onde você quer ficar, tá bom? Esse assunto, digamos assim, que ele não seja tão fácil, porque muitas vezes a gente fala em esquerda, direita, a gente tem dificuldade de associar, né? Ah, a escola fica na rua tal, a direita tal, e você fica tentando imaginar como faz para chegar lá, entendeu? Por isso que é importante o reconhecimento do lugar onde você vive, do endereço e dos pontos de referência. E é isso que a gente vai ver na nossa aulinha de hoje, tá bom? Então vamos lá. Quando queremos nos orientar em relação às pessoas, né, e aos objetos, é comum utilizarmos termos como à frente, atrás, à direita, à esquerda, para cima, para baixo, entre outros. Muitas vezes esses termos, eles são bem fáceis, né, mas a gente confunde ele porque a gente não está usando ele corretamente, tá bom? Nem tem o costume de ficar usando ele no dia a dia, ok? Quando queremos nos orientar em um lugar, utilizamos pontos de referência, que são muito importantes. Atrás da igreja, na frente da escola e etc. Perto da escola. À direita da escola tem um terreno, à esquerda da escola tem uma igreja. Mais ou menos assim, né? A gente às vezes pensa que é fácil, mas a gente vai orientar uma pessoa que não conhece o lugar, é muito difícil, né? Localizando os lugares. É muito importante, gente, nós sabermos o nosso endereço. Eu lembro que às vezes eu pergunto para uma criança, qual é teu endereço? Qual é o bairro? Às vezes eu perguntava o bairro, uma criança de 4 ano, não sabia dizer, tia, eu não sei qual é o bairro que eu moro. Vocês acreditam nisso, gente? Pois isso aí não pode acontecer com o 4º ano da Escola Nova Vida esse ano, não, viu? Você tem que saber se orientar, saber o seu endereço, é muito importante, tá bom? O endereço, ele facilita a localização de casas, de escolas, hospitais, lojas, fábricas e escritórios. Isso é importantíssimo. E conhecer pontos de referências para que você chegue a determinados lugares. Veja aí essa imagem que eu coloquei para vocês, gente. Eu tenho alguns pontos que podem me servir como referência. Por exemplo, digamos que eu esteja a casa da Paula, a Paula sou eu, né? Eu estou bem aqui na minha casa e eu quero chegar na escola. Que ponto de referência você poderia me dar para eu chegar na escola? Nome da rua, nome de supermercado, biblioteca, casa do Leonardo. Pode ser, são pontos de referência que eu devo conhecer para chegar em determinado lugar, tá bom? Ó, eu tenho a casa da Paula, eu tenho a escola e tenho lá a casa do Zé, né? Em ruas diferentes. Aí você tem que saber se localizar também pela rua. Onde você está, ou rua ou quadra, independente do que diz seu endereço, ok? Então, os pontos de referência, eles nos auxiliam a chegar a determinados lugares. Olha só aí outra imagem. Eu tenho a Rua das Palmeiras, eu tenho lá no cantinho, ó, aqui, a casa do Lucas. Eu tenho um lanchonete aqui que fica na Rua das Palmeiras, eu tenho um teatro, eu tenho a estação de trem, eu tenho a Rua do Campo, aqui eu já sei que aqui é uma igreja, né? Eu tenho a escola que fica na Rua da Sabedoria. E o Matheus está bem aqui na praça, mas ele não sabe chegar
lá na casa do Lucas. Ele está utilizando um mapa, tá bom? Então, eu quero que vocês localizem aí, gente, quais pontos de referência você destacaria no caminho que Mateus percorrerá até a casa do Lucas. Aí você segue as setinhas, né? Olha só. Ele vai passar aqui, pegando a Rua da Sabedoria, que é essa rua aqui, né? Sair da praça pela Rua da Sabedoria. Ele vai passar pela escola, ele vai passar pela igreja, isso já em outra rua, Rua do Campo. Ele vai passar próximo ao campo, que fica num parque, e vai pegar a Rua das Palmeiras, passando de frente a essa lanchonete, passando pelo teatro, até chegar à casa do Lucas, viu? Só que com o mapa, né, a gente sabe que fica bem mais fácil ele se localizar. Digamos que aqui seja o bairro Mocambinho, lá na Zona Norte, né? A gente mora aqui no Disseu, na Zona Sudeste. Então, se for no Mocambinho, eu me perco, porque eu não conheço. Agora, se eu for orientada através de mapas, até desses novos recursos que tem no celular mesmo, né? Para a gente se localizar, que a gente acha endereço direitinho e ponto de referência, fica ótimo, né? Fica bem mais fácil. Mas aí, ó, pelas setinhas eu já sei por onde é que ele vai passar, tá bom? Aí diz assim aqui, faz uma perguntinha. Para que servem os pontos de referência, gente? Para que servem, hein? Me respondam lá no grupo, no privado, tá bom? Para que serve um ponto de referência? Será que você aprendeu na aula passada? Foi o assunto da aula passada, tá bom? Localização pelo endereço. É nosso assunto de hoje. Está na página 286, tá bom? Até aqui eu falei um pouquinho sobre o que a gente viu na aula passada. Então, vamos dar continuidade a essa temática de orientação e localização, hoje pelo endereço. É importante, gente, além dos pontos de referência que já foi mencionado, né? O endereço, ele pode nos ajudar a localizar um lugar, moradia, né? Nossa moradia, moradia dos amigos, ou parentes, escolas, estabelecimentos comerciais, utilizando, tudo isso eu posso fazer utilizando o endereço, mas para isso eu tenho que ter o endereço completo. Não posso ter só o nome da rua, ou só o número, ou só a quadra, sem saber a casa. Não tem como, tá bom? Então, o endereço, gente, geralmente ele é composto pelas seguintes partes. O nome da rua, ou da avenida, ou da estrada, ou da quadra. O número da construção, o número da sua casa, o número do edifício, tá bom? Nome do bairro, do município e do estado. Número do CEP. Muitas vezes a gente fala em CEP, né? Mas a gente não sabe o que é. CEP, gente, significa o código de endereçamento postal. Se você for utilizar por exemplo, mandar uma correspondência para alguém, né? Naquela maneira mais antiga, mais tradicional, né? Uma carta que vai pelos correios. Se não tiver o CEP, e hoje a gente sabe que cada rua tem um CEP, a cartinha não vai chegar, ela vai voltar lá para o seu endereço, tá bom? Se você não souber o CEPzinho aí do endereço que você quer mandar a carta, tá bom? Então, essas partes aqui são essenciais, tá bom? Ou seja, não podem faltar numa correspondência para a localização de um endereço. Aqui, gente, é como as placas de rua se apresentam hoje em dia, né? Eu tenho aí, né, essa primeira placa aqui, Rua José Drummond Silva, tem o CEP e tem o bairro. É bom, né? O endereço, assim, para quem vai entregar alguma correspondência, alguma mercadoria, lojas que vão fazer entrega de alguma mercadoria que você comprou numa loja. É ótimo, isso aqui tá completinho, né? Aqui, Avenida Paulista. Eu sei que a Avenida Paulista tem esse CEP, porque está na placa, e eu sei que a Avenida Paulista é muito grande, é lá em São Paulo, tá bom? Ela começa no número 610 e vai até o número 2134. Então, o carteiro chega para entregar a correspondência na Avenida Paulista. Ele já sabe que aqui na Avenida Paulista só tem
só começa no número 610 e vai até esse. Então, ele não vai procurar o número 2125 na Avenida Paulista, deve ser em outra rua já, tá bom? Outra avenida. Rua Desembargador, ou Rua 10, lote 3, quadra 2 e o CEP. Aqui é outro endereço diferente, aqui é lote 4, tá bom? Aqui, quadra 2, casa 6, Jardim Sol Nascente 1, porque deve ter o 2, o 3, alguma coisa do tipo, né? E o CEP, ó, não pode faltar o CEP no endereço, tá bom? O que você faz, gente, quando deseja chegar em um lugar desconhecido? Pede informações? Como? Imagine que alguém lhe peça a informação de como chegar à farmácia mais próxima da sua escola. Pense aí onde é que tem uma farmácia mais próxima da escola de vocês. A mais próxima, não quer dizer que tem que ter uma farmácia ali na rua da escola. Pode ser que tenha uma na Avenida das Hortas, não pode ser? Então, como é que você vai fazer para orientar essa pessoa? Como você faria para dar essa orientação corretamente? Você consegue descrever o trajeto, ou seja, o caminho que você faz de sua casa até a escola, usando o conceito de retas paralelas e retas perpendiculares? Olha só, tia, por que a senhora está colocando a assunto de matemática e geografia? Porque faz parte, gente, essas disciplinas, elas estão interligadas, tá bom? Ninguém estuda geografia separado de matemática. Sempre tem um contexto lá que tem a matemática inserida na geografia, no português, em ciências, por aí vai. Então, nós trabalhamos em matemática, ruas paralelas e perpendiculares, né? Então, você tem que saber o conceito. Então, você tem que entender desse assunto para poder dar informações. Vamos lá, olha só. Retas, né? Vamos lembrar um pouquinho das retas. Retas. Vamos imaginar que as ruas desse mapa são retas, ok? Imagina bem aí que elas são retas, tá bom? Aqui tem um mapinha, ó. Aqui tem os tipos de retas para você lembrar. Quando duas retas estão no mesmo plano, ou seja, no mesmo caminho, na mesma direção e não se cruzam, são retas paralelas, ó. Aqui tem a reta R e a reta S. Duas retas que estão em um mesmo plano se cruzam e têm um ponto em comum, são concorrentes, tá bom? E aqui tem, ó, duas retas que são concorrentes, concorrem uma com a outra, né? E tem esse pontinho aqui em comum. Aí, observe aqui o que está perguntando, você vai responder aí, né? Observe cada rua e responda se elas se cruzam ou não. Então, vamos lá. Rua Pardal e Rua Canário. Cadê a Rua Pardal? Olha só. Rua Pardal e Rua Canário. São retas o quê, gente? Olha lá. Paralelas. Elas não se cruzam, tá bom? Rua Sabiá e Rua Pardal. Rua Sabiá e Rua Pardal são retas concorrentes, porque Bianchi assim, ó, elas têm esse ponto em comum, Pardal e Sabiá. Esse ponto aqui é comum às duas retas, tá bom? São concorrentes. Aqui, Rua Canário e Rua Bem-TV. Cadê a Rua Canário? Rua Canário e Rua Bem-TV. Também são concorrentes, elas se cruzam. Rua Bem-TV e Rua Tico. Aqui tem a Rua Bem-TV e tem a Rua Tico. Olha só, são paralelas, porque elas não se cruzam. Lembraram do conceito de ruas, de retas, tá bom? Então, fica mais fácil a gente determinar, né? Olhando o mapa. Observe o mapa, depois responda as perguntas. Aqui eu tenho reta paralela, retas concorrentes e retas concorrentes que são as perpendiculares, tá bom? As retas concorrentes perpendiculares, elas se cruzam formando um ângulo de 90 graus. Olha a matemática novamente aqui, tipos de ângulo, gente. Não esqueça. Eu tenho a rua Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rua São Paulo, Rua Paraná, Rua Amazonas, Rua Goiás, Rua Ceará e Rua Bahia. Nome de estados, tá bom?
Então, eu tenho aqui a legenda, os símbolos, ó. Hospital, não precisa desenhar o hospital, já sei que esse símbolo representa o hospital. Esse aqui representa a escola, a padaria, supermercado, biblioteca, lanchonete, correios, banco, posto de gasolina e sorveteria. Tudo isso aqui, gente, são pontos de referência, tá bom? E onde fica cada um, a rua lá, ó. Qual o nome da rua? Onde está a sorveteria? Qual o símbolo da sorveteria? Qual é? Qual é o símbolo da sorveteria? É o sorvete. Então, procura lá o sorvete, tá bem aqui. Que rua é? Onde é que tá a sorveteria? Na rua Rio Grande do Sul, ó. Primeira questão respondida, muito simples, né? É uma questão de interpretação, tá bom, gente? Escreva o nome das ruas que são paralelas a essa rua. Olha só a rua que fica o sorvete. Então, essa rua aqui, a rua Rio de Janeiro, é paralela à rua Rio Grande do Sul. Não se cruzam. E a rua São Pedro também é paralela. Ó, essa, Rio de Janeiro e rua São Pedro, são paralelas. Qual a rua onde fica o supermercado? O símbolo do supermercado é o carrinho, né? Cadê o carrinho? Tá aqui, fica na rua São Pedro. Se o carrinho estivesse aqui, ficava na rua Rio de Janeiro, tá bom? Rua São Pedro. Então, respondida a segunda questão. Escreva o nome das ruas perpendiculares a essa rua. Então, ó, a perpendicular forma um ângulo de 90 graus, entendeu? Quais são, escreva o nome das ruas perpendiculares a essa rua. A rua que fica no supermercado, Rua São Paulo, né? Aí você vai determinar quais são as ruas, né, que são perpendiculares a essa rua, tá bom? Você lembra que rua perpendicular são ruas, ó, que o formato, que formam um ângulo de 90 graus. Rua Amazonas, né? Rua Paraná, tá bom? Aqui, gente, essa temática bem aqui, você vai observar aqui, ó. Essas questõezinhas aqui, você vai praticar, tá bom? Então, você vai escrever no seu caderninho as respostas da 11, da 12 e da 13. Você observa aqui, já mostrei para você como é que faz. Você observa os pontos de referência aqui, tá bom? E responde. É muito fácil, gente, isso aqui, tá bom? Observando o desenho. Tudo é relacionado a esse desenho aqui, ok? Onde moram? Descubra onde Luísa e Pedro moram, seguindo as orientações dadas. Quais são as orientações que foram dadas aqui? A casa de Luísa fica no quarteirão da padaria. Aí você procura lá onde é que está a padaria. Ela mora do lado direito do prédio desse quarteirão. Olha só a questão da lateralidade. É direita e esquerda. Para chegar à casa de Pedro, Luísa deve passar pela rua perpendicular à sua. Olha só, isso aqui são as orientações do que ela tem que fazer. Pedro não mora em uma casa. Pedro não mora em uma casa. Então, seguindo essas pistas aqui, essas orientações, você vai fazer um trajeto lá no seu caderno, respondam, né? E mande como atividade lá no privado, tá bom? Do WhatsApp. Aqui tem outro desafio para vocês. Joyce fez o desenho de algumas ruas do seu bairro, próximas à sua casa. Olha aqui o desenho que a Joyce fez, tá bem que é a casa da Joyce. Localizou também a casa de algumas de suas amigas. Veja ao lado que ela fez. A partir da posição das ruas em relação à rua de sua casa, responda. Tá aqui, né, a rua da casa da Joyce, tá bem aqui, ó. Aqui. Se Joyce sair de sua casa, virando à direita e seguindo em frente, então ela sai, né? Ela sai aqui e vai virar à direita. Seguindo em frente, ela chegará à casa de Alexia, que fica em qual posição à sua rua? Perpendicular ou paralela? Respondam lá, tá bom? Observando da casa de Joyce as ruas em que moram Carla e Jéssica,
Estão em que posição em relação à casa de Joyce? Que posição é que elas estão? Tá bom? Leiam direitinho, analisem e respondam lá no caderno de vocês. E a leitura de hoje e as páginas, gente, estão as atividades de hoje estão nas páginas 286 a 289 e páginas 313 a 315 no módulo 4. Observem direitinho as páginas e o módulo, tá bom, crianças? Então, boa aula para vocês, bons estudos, assistam com atenção, respondam as atividades propostas aqui nessa aula e as atividades do módulo também são muito importantes, tá bom, crianças? Beijos, até a próxima.